Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Amanda ao Quarto Podcast. Logicamente, eu sou a host desse podcast e eu tô muito feliz que tu tá aqui para mais um episódio comigo. Hoje, o 13º episódio. Chegamos no episódio número 13 desse podcast. E hoje nós falaremos sobre emoções. Fugir das tuas emoções só vai piorar a tua vida. Evitar sentir as emoções densas, negativas, só vai criar merda na tua vida. Vamos trazer consciência sobre isso? Em um universo em um mundo, né? Em que tá tão comum as pessoas se anestesiarem tomando ansiolítico, antidepressivo, antipsicótico e por aí vai, a gente precisa olhar para isso, para as tuas emoções e traumas também, de uma forma mais profunda, porque se tu me acompanha há um tempo, tu já sabe o quanto eu sou uma... militante é uma palavra muito chata, não gosto da vibração dessa palavra. Mas o quanto eu defendo a transformação na raiz das questões, e não aquela coisa que só passa um pano na frente, tá? Vamos lá! Se tu ainda não tá inscrita no meu canal no YouTube, inscreva-se neste momento para não perder mais nenhum episódio. E se tu não tá me seguindo no Spotify, me siga, avalie o podcast também, para que a gente continue fazendo conteúdos cada vez melhores e atingindo mais pessoas para transformar esse mundão. Bora? Bom, a questão emocional é uma coisa que me acompanha há bastante tempo, né? Porque eu sou uma pessoa muito sensível, eu sou uma pessoa muito intensa emocionalmente. Então, embora eu seja terapeuta, eu sou uma pessoa muito intensa nos meus processos. E eu assim, já tive muita intensidade emocional, assim, muitos momentos de muita intensidade emocional. Eu já fiquei muito mal, já sofri muito. Mas tudo isso que eu passei me ajudou muito, inclusive eu vejo que contribuiu pra eu ser a terapeuta que eu sou hoje, tá? Quando uma cliente tá passando por uma determinada situação, não é que eu tenha vivido a exata mesma situação que ela, mas muitas vezes ela visita emoções, determinadas emoções, numa determinada intensidade que eu já vivi, já senti na pele. Então, assim, eu aprendi por conta própria e sem tomar remédios a lidar com intensidades emocionais de crise do pânico, né? Crise de ansiedade. Gente, quando eu era adolescente, cheguei num cardiologista porque eu andava sentindo dor no peito. E não tinha nada de errado comigo, era só ansiedade. Eu também já fiquei muito mal, assim, por algumas coisas na minha vida, assim, de tristeza mesmo, aborrecimento. Enfim, tem algumas coisas aqui pra contar pra vocês, mas o que eu quero falar aqui não é... Eu tô falando tudo isso, essa introdução, porque o que eu vou trazer aqui não é somente fruto de leituras. Eu li num livro e eu tô te passando aqui. Não, eu vivi na pele. Eu vivo isso que eu vou passar aqui pra vocês, tá? Deixa eu pensar, que eu não pensei no roteiro desse vídeo, tá? Eu não pensei, mas é algo que eu tô sentindo de falar. Porque assim, eu tenho clientes que nesse momento... mesmo fazendo acompanhamento terapêutico comigo, elas aconteceu uma situação, né, mais de uma, né, que elas ficaram mal e etc, e aí foram em psiquiatra, uma foi em psiquiatra, a outra não foi, e tem uma que tá começando comigo e recém foi no psiquiatra, né, pra tentar tomar um remédio pra melhorar as suas emoções, tirar daquele olho do furacão. E, gente, eu tenho uma visão, uma opinião muito forte com relação a isso. Eu não sou contra remédios psiquiátricos, mas eles não resolvem o teu problema. Eles não resolvem. Por quê? O que o remédio psiquiátrico faz? Ele atua na química do teu cérebro. E embora a medicina tradicional, muitas pessoas te falem isso, tu veja por aí, né, de que consertando a química do cérebro tu conserta a tua vida, não é assim que funciona. Porque a raiz do problema não é a química do teu cérebro.
Uma vez uma amiga minha me disse que, tipo, não, é que eu sou assim, né? Falando sobre a bipolaridade, o meu cérebro funciona de tal forma, ou ele não funciona direito. E isso é uma inverdade. Por quê? A química do teu cérebro é um reflexo da tua mente. Daquilo que está na tua mente, consciente ou inconsciente. Então, quando tu toma um remédio para consertar a química do teu cérebro, na verdade tu tá fazendo um remendo. Tu não tá agindo na causa. Eu faço a seguinte analogia para tu aqui compreender. Vamos supor que tu tá, sei lá, com um cálculo renal, tu quebrou o pé, sei lá eu, e tu tá com uma dor muito forte. Aí tu vai lá e toma um analgésico. Pode tomar até na veia, né? Às vezes toma um analgésico na veia. Ok, passou a dor, tu não tá mais sentindo. O problema foi resolvido? A causa da dor foi resolvida? Não, ela não foi curada. É a mesma coisa que acontece com esses remédios psiquiátricos. Claro que eu digo assim, cara, às vezes o remédio vai salvar a tua vida. Porque às vezes a pessoa tá numa depressão, né? Tentando tirar a própria vida e o remédio vai ajudar. É um bote salva-vidas. Ele te tira da areia movediça para que tu consiga atuar em outros âmbitos. Eu tenho clientes que vieram até mim já com uma depressão dessas de tirar a própria vida. Já tinha tentado já 2 vezes, tomava remédio. E o remédio ajudou ela justamente a sobreviver. E ela queria largar, e ela conseguiu largar com 6 sessões, tá? Então, assim, nesses momentos é muito importante. Mas o que eu tenho visto é um movimento muito grande de pessoas que não quer alterações emocionais. As pessoas criam conteúdo na internet achando legal tá tomando sertralina e outras coisas mais. E qual é o plano delas? Muitas tomam remédio psiquiátrico e não fazem terapia. Ou fazem aquele tipo de terapia que é apaga incêndio, né? É só pra tapar o sol com a peneira pra dizer que tá fazendo terapia. Não tá agindo na causa. E aí, remédio ad eterno. E aí, remédio pra tirar a ansiedade. Aí, remédio pra acordar. Aí, remédio pra dormir. Aí, remédio pra regular o humor. Gente, sério. Sério, assim, olha. É assustador. É assustador. Porque qual é o comum hoje em dia? Tu não sentir. Tive até uma cliente recentemente que ela passou por uma situação que estressou muito ela, que trouxe uma raiva muito forte à tona. E ela disse, Amanda, eu acho que eu tô ficando louca, tô perdendo o controle das minhas emoções e não sei o quê. Eu até marquei um psiquiatra. Eu digo, olha, teu caso não é de psiquiatra. E falei pra ela, é normal tu sentir isso que tu tá sentindo nessa intensidade. E a gente já tá fazendo processo terapêutico. Porque daí a pessoa pode pensar assim, nossa, fiz sessões com a Amanda, não tá dando certo, veio essa raiva aqui à tona, eu tô mal. Não. A gente tirou camadas e mais camadas que provavelmente permitiram que essa raiva viesse à tona. E aí a pessoa acha que, nossa, a raiva veio agora. Na verdade, ela estava adormecida. Talvez a pessoa estivesse trazendo padrões que não permitiam que essa raiva aparecesse. Que essa raiva fosse mostrada. E aí a gente passou a acreditar que é normal não sentir. Que é normal, que o normal é não ter grandes alterações emocionais. E isso é uma mentira. Nós somos pessoas, seres emocionais. É completamente normal tu ter emoções negativas e te digo mais, tu vai ter por causa da tua vida. Não é porque tu faz terapia, reprograma tua mente, tu não vai sentir nunca mais emoção negativa. Que nem eu digo, né, quando vem uma cliente com muita ansiedade, eu digo, olha, eu não te prometo que tu nunca mais vai sentir ansiedade. Agora, o que a gente vai fazer é criar uma vida em que a ansiedade não te domine. Aí é outra coisa. Tá? Então, essa cliente recente, né, falei pra ela, olha, não tem necessidade. Porque daí foi receitado um antidepressivo que é regulador de humor, uma dose baixa, etc, pra tomar por 3 meses. E ela me disse que o médico falou que é só pra regular os neurotransmissores. Eu queria arrancar os cabelos da cabeça nesse momento, né? Por quê? Antidepressivo não regula os neurotransmissores. Ele tapa o sol com a peneira. De novo, é atuar, é tomar um analgésico pra passar a dor sem olhar a causa da dor.
Porque por que os neurotransmissores se desregularam? Por conta dos padrões emocionais. E tá tudo bem também. É isso que eu quero trazer aqui, frisar muito. Tá tudo bem tu ficar triste, tu passar uma semana mal na tua vida. Eu não tô te desejando isso, eu não quero que tu viva isso. Mas sentir profundamente as emoções é normal. É natural, desculpa, essa é a palavra, é natural. E a gente tá criando uma cultura em que isso não é natural, em que isso é errado. E aí a gente criou o quê? Um estilo de vida estressante que te desconecta de ti mesma, que faz tu aceitar um monte de coisa que tu não deveria aceitar, que faz tu ter um trabalho estressante, tá sempre correndo atrás do dinheiro, enfim, um monte de coisa distorcida, que te altera demasiadamente a nível emocional. E aí qual é a solução? Tomar um remedinho, porque não é normal sentir tudo isso. Só que o que a gente precisa fazer? Olhar para a raiz. Olhar para o fundo dessas emoções, mas sem julgar essas emoções. E aí, por que muitas pessoas fogem dessas emoções intensas, emoções negativas? Porque elas não aprenderam a lidar. Porque elas cresceram ouvindo engole o choro. Ai, coisa feia, criança chorando. Ou elas cresceram também sendo super protegidas. E aí não foram acostumadas a lidar com a frustração, com a raiva, com a tristeza. E aí, quando aparece isso, elas não sabem nem como lidar. Não tem repertório emocional. Não desenvolve inteligência e maturidade emocional. E a cultura medicamentosa, muito alimentada pela indústria farmacêutica, é de toma essa pílula aqui pra ficar calminha. Gente, tem pessoas dependentes de Rivotril. Isso é horripilante. Porque as pessoas vivem completamente estressadas, tomadas pela ansiedade, e elas acham que o remédio resolve. Não é isso. Tu precisa olhar profundamente para isso. E, de novo, para tu olhar para as tuas emoções e transformá-las, tu vai precisar te permitir sentir. Porque quando tu não te permite sentir, o que acontece? Tu fica doente. Eu sempre digo que assim, ó, inclusive eu tô lendo um livro, já falei sobre ele aqui no podcast, O Método Normal, do Gabor Maté, e ele fala sobre isso. Um médico traz vários estudos de casos, estudos científicos, comprovando isso que eu tô falando. Que quando uma emoção, uma questão tua não é ouvida, quando tá aparecendo no nível emocional, quando tu não te permite sentir, ou quando tu ignora, bota embaixo do tapete, o teu corpo se encarrega de trazer essa mensagem que não foi ouvida antes. E ele vai, assim, insistir. Vai vir uma dor aqui, aí tu não vai ouvir. Vai vir outra coisa ali, e não vai ouvir. Até que, olha, se tiver que te botar de cama numa doença terminal, ele vai fazer isso. Então, assim, ao contrário do que te contam por aí, de nossa, quero ter uma vida saudável, longevidade, alimentação saudável, prática de exercício físico. Se o teu emocional tá uma bosta e tu não te permite sentir, esquece. Vai se criar doença. Entendeu? E aí, pra tu atravessar essa transformação, né, de liberar essas crenças, liberar essas emoções densas que estão te tomando, e pra tu te libertar delas, tu vai ter que atravessar essa experiência do sentir, do se permitir sentir, do não julgar o sentir. Eu recentemente li no livro do Gabor Maté, ele conta a história de uma mulher que estava com câncer que todo mundo dizia que era terminal e que ela tinha que operar e ela não quis operar. Ela começou a fazer uma investigação interna, ela mudou o estilo de vida dela, ela transformou a sua mente, suas emoções e passou a não ter nada, tá? E de uma outra que teve muitos problemas de saúde. Gente, assim, ó, eu olhei a lista de tudo que a mulher teve. Eu digo, não é possível. Meu Deus, assim, ela ficou com sequelas até. Ela teve câncer, ela teve 3 AVC, teve, nossa, sei lá, artrite reumatoide. Ai, não sei, muita coisa, não lembro agora. Por quê?
ela tava exausta, ela tava cansada, ela sentia dores no corpo, mesmo assim ela não parava, e ela era muito workaholic, sempre colocando os outros em primeiro lugar na vida dela, e aquilo ali foi juntando, até que estourou e o corpo dela encheu ela de doença para que ela pudesse parar, tá? E ela acessou essa compreensão dessa questão emocional, das dores, do se permitir sentir. Então, toda e qualquer doença no teu corpo, ela tá te chamando para uma cura, para uma transformação. E eu sempre digo assim, se tu não muda a nível emocional, aquela doença vai voltar. Por que muitas pessoas que têm câncer, dá um período, tem câncer de novo, e aí tem câncer de novo, e aí vira metástase, porque ela não tá olhando na raiz. Vai lá, faz uma cirurgia, arranca aquele pedaço. Mas o padrão emocional que criou aquilo ali continua operando. Ele vai afetar outra área. E por aí vai. Então, hoje eu quero te convidar a sentir. Porque tem uma coisa que eu sempre digo, né? Eu já, uns anos atrás, até dei um workshop de inteligência emocional. Se tu tem interesse nisso, entender mais sobre isso, sobre como lidar com as emoções negativas, por favor, comenta aqui, me conta, manda, traz esse workshop, traz isso aí, porque é muito importante. E aí, uma coisa que eu sempre falo, que eu já me esqueci que era... Ah, lembrei. Quanto mais tu te abre pra sentir uma emoção densa quando ela vem, mais rápido ela vai embora. Quanto mais tu resiste a uma emoção, mais tempo ela fica na tua vida. E aí acontece aquilo que eu falo. Se tu bota... Nossa, não... Vou fingir que isso aqui não está aqui. Bota embaixo do tapete. Aí vou botando embaixo do tapete. Embaixo do tapete, uma hora sai um monstro debaixo do tapete. E aí vai ser muito mais difícil e pesado lidar com aquilo ali. Então hoje eu te convido a te permitir sentir. Tu é maior que as emoções. Tu não é as tuas emoções. Isso é um grande erro, assim, também, né? A gente se confundir com as nossas emoções. Eu atendi uma cliente esses dias que ela tinha uma relação muito... íntima, profunda, apegada com a tristeza. Porque em determinado momento a tristeza foi útil para ela. E aí a gente liberou essa utilidade da tristeza, né? E trouxe essa permissão de sentir outras coisas, né? De se libertar disso. Então, permita-se sentir. Tu não precisa trazer essa emoção para tua identidade. E vamos levantar a bandeira contra esse movimento meio que inconsciente de suprimir as emoções. A gente tá acostumado a ver aquela vidinha de Instagram, né? Propaganda de margarina, vida perfeita, família perfeita, não tem desafios, não tem questões. Só que isso não é a real. As pessoas estão se baseando no palco dos outros, estão comparando o seu bastidor com o palco dos outros. Estão vendo uma diferença discrepante e aí elas acham que elas estão erradas e elas vão lá e tomam um remédio. Entendeu? Essa cliente que teve essa raiva que eu falei pra vocês, né, que foi até no psiquiatra e tudo mais, eu falei, cara, essa raiva tá vindo, ela já tava aí há um tempo, é que ela estourou agora, e é ótimo que ela tenha estourado, porque a gente consegue pegar ela e liberar. É como uma sujeira que vem pra superfície e aí a gente pode limpar devidamente. Então, por que o título desse podcast né, é essa questão, assim, né, de quanto mais tu evita as tuas emoções, mais tu piora a tua vida, né, nesse sentido. Por quê? Quando tu bota a emoção pra baixo do tapete, ela passa a te guiar inconscientemente. Então, quando tu desliga a consciência daquela emoção, ela passa a te governar. Entendeu? E ela pode criar doenças. E cria essa possibilidade aí, né? De tipo, nossa, tu evita tanto sentir aquilo. Quando aquilo vem à tona, vai ser terrível lidar com aquilo ali. E aí, talvez crie mais trauma. Tomando uma água aqui, molhar o bico. Tá? Então, essa é a consciência que eu quero trazer aqui pra vocês. Permita-se sentir. Não tá errado sentir. Quanto mais tu fugir de sentir, nossa, é que eu ando muito triste, não consigo fazer nada, vou tomar um remedinho. Pode tomar? Pode. Vai lá e toma, amore. Só que isso não vai resolver o problema. E às vezes tudo que tu precisa pra resolver esse problema é se permitir sentir.
é ouvir a tua dor. Fugir das tuas dores só te afunda mais. Porque elas não deixam de estar ali. Não deixa de estar ali. Às vezes tu tá vivendo a tua vida guiada por um trauma tão grande. E aí, nossa, tu não quer olhar para aquilo ali, mas aquele trauma tá dirigindo a tua vida e tu nem tá vendo. E aí depois, tua vida tá bloqueada, tu não consegue prosperar, não consegue ter relacionamento e tal, e não sabe por quê. Porque tem um trauma ali que tu não quer olhar. E aí teve até uma cliente esses dias que, não queria... A gente ia trabalhar uma questão, a gente tava definindo o que a gente ia trabalhar naquele dia. Ela, não queria olhar pra isso. E aí eu falei pra ela, olha, eu entendo que é difícil, é desafiador, não é gostoso tá revisitando essas memórias, esses acontecimentos, mas é essa visita que a gente faz aqui, que é tão eficaz assim, né? Que vai fazer a gente liberar isso para que tu possa seguir a tua vida sem ser guiada pelo teu passado. Não queres olhar para aquilo ali, não quer conectar com aquilo ali, beleza. Só que aquilo ali vai estar regendo a tua vida. Então, cara, às vezes, tudo que uma emoção precisa ser ouvida, aquilo ali te traz uma consciência, sabe? Por exemplo, a gente julga muito a raiva, né? A raiva, ela é tida como feia. Especialmente para as mulheres, né? Só que, cara, uma raiva saudável é super importante. A raiva saudável, muitas vezes, é aquela energia de fogo que vai te tirar da estagnação, que vai fazer tu fazer uma transformação grande na tua vida, vai fazer tu colocar limite numa relação. Só que se tu vem tolhindo a raiva, sabe? Prendendo, suprimindo ela, as pessoas passam por cima de ti, tu não te priorizam na tua vida. Isso gera... Porque o cortisol ainda tá rodando no teu corpo, né? Quando tu suprime ela. A química daquela emoção está ali, né? Mas tu tá, não quero olhar pra isso, tá botando embaixo do tapete. Mas aquilo ainda tá te afetando. E aí isso só vai te fazer mal. Agora, cara, tu quer chorar? Eu digo assim, te permite sentir... Quer chorar em posição fetal? Chora em posição fetal. Não tem problema sobre isso. E eu falo isso, gente, porque assim, como eu sou muito sensível emocionalmente, tá? Ao mesmo tempo, muito fortalecida emocionalmente, né? Porque essa sensibilidade me obrigou a desenvolver maturidade emocional. Mas como eu sou muito sensível emocionalmente, eu fui obrigada a desenvolver essas habilidades e a lidar com isso. E aí, como se eu não tivesse... ao longo da minha vida, opção de não expressar essas emoções, sabe? Desde criança, quando eu tinha 7 anos, minha mãe me levou na psicóloga porque eu chorava todos os dias. E aí a psicóloga falou que eu era muito sensível. Essa foi a conclusão dela. Depois, quando eu era adolescente, eu tinha muita raiva. Eu chorava de raiva, porque várias coisas me incomodavam. Só assim... Depois... ali nos 20 e poucos anos, 19, 20 e poucos anos, muitas frustrações amorosas, fiquei triste, etc, né, isso me deprimiu, eu chorava, tive uma frustração amorosa uma vez que eu emagreci horrores. Mas presta atenção nisso aqui, todos esses momentos, né, todas essas emoções intensas me levaram a curar coisas muito importantes na minha vida e, consequentemente, a me libertar. A ter muito mais poder e consciência sobre a minha vida. E, consequentemente, maturidade emocional. Tá? Então, no momento de crise, eu posso até me desesperar, mas logo eu me centro. E eu tenho uma coisa também que... eu lembro uma vez que a minha irmã falou assim, nossa, mas não dá pra te acompanhar, tu tava mal de manhã, agora tu já tá bem, super inspirada. Porque eu tenho isso. Eu entro tão rápido no fundo do poço que eu saio muito rápido do fundo do poço. Eu consegui desenvolver isso. Por quê? É como se eu fosse lá no fundo, lá na sombra. Colhi a informação, entendi tudo, processei tudo, pum, já posso sair. Só que se tu fica no meio do caminho do poço, tu não vai lá embaixo coletar o que tu precisa, e aí sem o que tu precisa, tu não vai pra cima e tu fica no meio do caminho entalada. Pensa comigo, entendeu? E outra coisa,
voltando até o gancho, né? Porque ficou a informação na minha cabeça. Eu falei, né, que todos os momentos em que eu tive essas emoções muito intensas me levaram a transformações, a novas conquistas, a curar coisas importantes, me libertar de um passado que me aprisionava e realmente criar mais pra minha vida, trazer muito mais poder e consciência. Agora imagina se a cada momento que eu tivesse isso, eu fosse num psiquiatra pedir um remédio. Ou entrasse num vício também, né? Os vícios, sejam eles quais forem, em substâncias, em jogos, em compras e por aí vai, tá? Tem vários tipos de vícios. Eles são também, muitas vezes funcionam como um anestésico, né? Preenchem algum vazio, te distraem, etc. Seria uma opção. Ou, imagina se eu sempre buscasse um remedinho. Aí eu tô muito triste. Vou lá tomar um antidepressivo. Resolveu minha vida. E aí eu ia estar em looping da minha vida amorosa até hoje. Ou, eu tô com muita raiva. Vou tomar um calmante. Eu ia estar patinando na minha vida até hoje. Não ia ter criado tudo que eu criei e transformado tudo que eu transformei. Tá? Então, muito cuidado a buscar remédios que vão anestesiar as tuas emoções. Tá? Muito cuidado. Muito cuidado. Outra coisa também que eu ia falar, deixa eu ver que eu me esqueci agora. Eu contei essa história pra uma cliente minha esses dias. Vou contar pra vocês. Eu quase caí nessa de tomar remédio uma vez. Eu tava trabalhando CLT e eu nunca gostei de trabalhar naquela empresa. Entendo que foi um momento importante, que eu aprendi várias coisas, amadureci algumas questões em mim. Enfim, sou grata. Vejo que foi importante. Mas foi difícil do início ao fim. E teve um determinado momento que eu tava muito triste, muito aborrecida, assim. Eu tava me sentindo sufocada, eu tava me sentindo desesperada, assim. Foi bastante estressante. Todo o período foi estressante, mas aquele foi, em especial, muito estressante. E aí, na época, eu não tava com muita grana pra fazer terapia com a minha terapeuta, que não é um valor baixo, mas acho super válido. E eu precisava fazer com mais recorrência, né? Ela até tinha me falado sobre isso. E aí, alguém me falou, por que não vai tenta fazer terapia com psicólogo do convênio? Interessante. É uma possibilidade. Não gosto de terapia convencional, mas é melhor que nada, né? Ok. Só que para isso precisava de uma prescrição médica, né? Pro convênio liberar e etc. E eu tinha um convênio porque eu trabalhava nessa empresa. E aí eu fui num médico, até que meu pai me indicou, que era pai de uma amiga da minha irmã, de infância, adolescência, assim. Diz que ele era muito legal, médico, sabe assim, tipo clínico geral, mas com bastante experiência, né? E era uma pessoa que poderia me prescrever, assim, me trazer, né, uma luz, enfim. Quando eu fui contar pra ele, eu tava tão mal naquele momento que eu desatei a chorar, assim, eu falava chorando pra ele, porque eu tô passando por isso, aquilo, outro, não sei o que, parará. E ele prontamente, né, como um bom médico, gosta de te enfiar uma boletinha na tua boca, né, uma pilulazinha, uma pilulazinha. E aí ele falou assim, eu acho que tu pode estar com... Eu não sei se ele falou que eu poderia estar com depressão. Ele falou, tu pode tomar... Posso te receitar um antidepressivo se quiser tomar e tal. Pra te ajudar nesse momento, não sei o quê. Gente, você não tem noção. Eu saí dali. Aquilo ali foi um gás. Botou um foguete no meu... Entendeu? Que eu disse, eu não tô com depressão. Isso aqui não é depressão. Me nego a aceitar esse rótulo. Não é isso. Eu já era terapeuta, já tinha consciência, sabe? Não, me nego. Gente, aquilo ali me deu um gás pra eu transformar a minha vida, assim, pra eu encarar. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, vou me firmar mais nas minhas manifestações e, sabe, vou viver como se já fosse real. E isso foi muito importante. Essa postura realmente me trouxe mais movimentos e soluções e transformações. Agora, imagina, gente, se eu tivesse tomado esse antidepressivo naquele momento, eu talvez estivesse até hoje naquela empresa que não tinha nada a ver comigo, porque eu ia me amansar emocionalmente. Então, as tuas emoções, elas podem também estar te direcionando
Presta atenção aqui. Sempre que tu estiver vivendo uma coisa que não tem nada a ver com o teu caminho de vida, as tuas emoções vão apontar isso. Tu vai sentir um incômodo, tu vai sentir um vazio, tu vai sentir uma tristeza, uma falta de propósito. Cara, vai vir alguma coisa à tona. E sempre que tu estiver alinhado no teu caminho, pode ser que sim, surjam emoções desafiadoras. Claro que no meu caminho empreendendo, teve momentos de desespero, de preocupação, né? Momentos que o meu negócio não estava tão bem estruturado e etc. Claro que teve emoções negativas com relação à minha jornada, né? Só que é bem diferente. É bem diferente. Eu sabia que eu estava alinhando que era só um patamar que eu precisava romper para seguir adiante, tá? Então, observa muito as suas emoções. Passa a ser essa observadora. Tu não é a raiva, tu não é a tristeza, tu não é a ansiedade, tu não é o medo, assim como tu não é a alegria, tu não é o entusiasmo, tu não é, sei lá, a inveja, tu não é a gratidão, tu sente essas coisas. Então, muito cuidado também quando tu vai falar assim, é que eu sou muito ansiosa. Não, tu não é ansiosa, porque a ansiedade, ela não está conectada à tua identidade. Ela é uma emoção que passa por ti, que não é ela. Por isso que eu sou muito contra aquele diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, né? Amore, com licença. Entendeu? Imagina, vou criar o transtorno da raiva generalizada. É tipo, tu tem dor de cabeça todos os dias. Tu tem dor de cabeça crônica. Síndrome da dor de cabeça crônica. Não tá diagnosticando porra nenhuma. Entendeu? Enfim. Tudo isso pra dizer o quê? Que tu não é as suas emoções, tu pode te permitir sentir e ser a consciência, assumir o teu lugar, né? Porque tu já é. Assumir o teu lugar da consciência que observa essas emoções. Se tu já leu o livro Poder do Agora, do Eckhart Tolle, quem tá me vendo no vídeo vai ver agora, que eu vou mostrar esse livro aqui. Atualmente ele não tem mais essa capa, mas, gente, respeita a gata, porque eu li esse livro aqui há mais de 10 anos, com certeza. Há uns 13 anos eu li esse livro. Então a capa é antiga. Atualmente o livro tem uma capa nova. Os novos livros, né? As novas edições. Ele fala muito sobre isso, sobre tu ser a consciência que observa, tu não te identificar com aquela emoção. E aí, quando tu é essa consciência que observa, fica muito mais fácil de sair dali, de compreender a mensagem daquela emoção. Faz sentido isso? Me conta nos comentários. Porque eu acho que é isso que eu faço, que me ajuda a... Tô tomando consciência do que eu faço automaticamente, né? Mas eu acho que é muito isso que eu faço que me permite sair tão rápido dos estados emocionais negativos em que eu entro em alguns momentos, né? Hoje muito menos do que no passado, né? Mas eu acho que é isso que fez... Eu, tantas vezes na minha vida, eu tô com um blush na minha mão, que eu esqueci aqui em cima. Fez tantas vezes na minha vida sair desses estados densos. Eu ia lá, nossa, eu tô no fundo do poço. Eu observava, tá, o que isso aqui tá me trazendo? Por que eu tô me sentindo assim? O que eu preciso liberar em mim? Pum! Tudo bem que eu sou terapeuta, mas tu pode observar. Nossa, fulano falou tal coisa, isso aqui me incomodou tanto. Meu Deus, eu tô com tanta raiva. Por que eu tô com tanta... Por que isso aqui me afetou tanto? Que nem uma cliente hoje... Hoje não, ontem. Ontem não, anteontem eu atendi ela. E aí já era, acho que a terceira sessão. E aí ela falou, Amanda, já entendi mais ou menos como funciona, né, as sessões, e eu comecei a aplicar algumas coisas que eu apliquei em mim, comecei a aplicar em mim mesma, né? Eu tava me sentindo ansiosa em determinado momento, eu fiquei pensando, qual foi a primeira vez que eu me senti assim e tal? E ela já trouxe uma consciência. Olha só que legal! Ela se sentiu super ansiosa e ela começou a observar a ansiedade, tipo, cara, qual foi a primeira vez que eu senti isso, dessa forma, etc. Cara, isso é a chave do poder pessoal. As pessoas mais poderosas não são as pessoas que não sentem. Não são as pessoas que precisam se amansar, se adormecer. Que quando tu toma um remédio pra te amansar, isso tá pegando o teu poder também, né? Tá amansando o que é ruim e o que é bom. Entendeu? E
que eu tava falando? De se amansar? As pessoas mais poderosas não são as pessoas que não sentem, mas são as pessoas que melhor lidam com as emoções. Acolhem as suas próprias emoções, não julgam as suas emoções, observam as suas emoções. E não necessariamente se guiam por elas também. Porque é muito importante ter consciência, tipo assim, cara, eu tô muito estressada, tô muito irritada, eu não vou tomar uma decisão agora, eu não vou mandar uma mensagem pro fulano, enfim, não tô aqui julgando, caso tu tenha mandado, eu também já fiz isso, entendeu? Tem momentos que a gente precisa ser possuída pelo ritmo garragatanga e cortar algumas coisas. Mas as pessoas mais poderosas têm uma consciência sobre as suas emoções, tá? Então, talvez esse episódio hoje seja pra fazer tu te conectar com o teu poder. Quando tu evita sentir sensações, emoções, sentimentos, tu tá evitando acessar o teu poder também. Porque às vezes uma emoção negativa é só uma tempestade que tu tem que atravessar. E que vai ser importante atravessar ela. Só que se tu foge disso, entendeu? Aí não tem como te ajudar, amor. Tá? Então, de novo, antidepressivo, ansiolítico, antipsicótico. Antipsicótico, tá, tem casos extremos aqui. É que eu vejo que tem antidepressivos que são antipsicóticos juntos, ou enfim, que estão sendo receitados também. Tem antipsicóticos sendo receitados para regulação do humor, né? Enfim, já falei um pouco sobre isso, sobre os transtornos mentais aqui, não vou ficar entrando nisso, mas não é tomar um remédio que vai fazer a tua vida se resolver. E na maioria dos casos que eu pego e que eu vejo as pessoas tomando remédio, não é caso de tomar remédio. Tá? Não é caso. Inclusive, eu atendi uma cliente esses dias que ela me falou assim, Amanda, eu perguntei, como é que tu tá te sentindo? Como é que tá? Não sei o que mais pro final da sessão. Ela falou, olha, tô me sentindo bem, mas não tô muito confiando em mim mesma. E eu, como assim? Porque eu tô muito dopada de remédio, né? Não consigo, né? Olha a loucura. O anestesiamento, né? O anestesiamento que essa pessoa entrou. Enfim, essa é a vibe de hoje. Acolhe as suas emoções, entra em contato com elas, porque isso vai ser muito grandioso e poderoso na tua vida, tá? E se tu gostaria que eu falasse mais sobre isso, comenta aqui e me conta. Mas também, caso tu queira trabalhar mais profundamente as tuas emoções, aprender a entrar em contato com elas, ter um acompanhamento para entrar em contato com essas emoções, para gerar transformações importantes na tua vida, te convido a vir para o meu acompanhamento terapêutico, pra gente reprogramar tua mente, liberar traumas, te trazer mais poder pessoal, mais inteligência emocional, mais maturidade e, enfim, pra tu aprender a acessar teu poder sem ser dominada pelas sombras que existem dentro de ti, que existem dentro de mim e tá tudo certo, tá? Me acompanha nas redes sociais, Instagram e TikTok, @mandalquat, te inscreve no canal, me segue no Spotify, avalia o podcast no Spotify, eu te agradeço muito. E é isso, nos vemos no próximo episódio, gratidão por ter me acompanhado até aqui e beijos.